você trouxe a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, essa que você não tem vergonha dela, que você possa andar na rua com ela nas mãos assim, ou debaixo do braço, ou não andar com ela dentro de uma sacola de pão, ou qualquer dentro de uma sacola, tendo vergonha dessa palavra. Temos que mostrar para o mundo que esta palavra é que transforma, essa palavra que cura a terra, essa palavra que muda nações, muda vidas, em nome do Senhor Jesus. Então nessa manhã vamos estar lendo no livro de Números 13, do versículo 28. Se você trouxe a Bíblia, nós vamos estar lendo. Está escrito assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade forte, e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Tem uma palavra aqui que é pequena, como essa aqui, fé. Uma palavra pequena, se você tem ela, você muda a situação, é curado, é liberto, transformado, é arrebatado. Mas se você não tem ela, a derrota é certa, o fracasso é certo. E nesse versículo que nós lemos tem uma palavra também pequena, que ela pode mudar a história. Porém, é uma palavra que é destrutiva, destrói. Pessoas perdem a bênção. Talvez se eu chegar no irmão aqui e falar assim: irmão, você vai ter uma caminhonete do ano, daqui uns dias, daqui uns anos. Se ele tomar posse da vitória, Deus faz. Mas se ele disser, mas tem um porém, o meu salário não dá para comprar uma caminhonete. Esse porém muitas das vezes destrói. Esse porém muitas vezes impede de você receber um milagre. Muitas vezes a medicina fala: olha, você está desenganado. E ali entra o porém. Você não enxerga. Quando o porém entra, você não enxerga Deus operar na tua vida, na nossa vida. E nós vemos aqui que quando Deus tira o povo do Egito, começou a promessa no livro de Gênesis 12, do versículo 1, que Abraão estava no meio da sua parentela, da casa do seu pai, no meio dos teus. Deus arranca Abraão com promessa que dele saíam nações, povoaria a terra, e Deus levaria eles como peregrino para uma terra que mana leite e mel. E nessa trajetória houve derramar de sangue, nessa trajetória houve guerras, batalhas espirituais, até mesmo morte de muitos inocentes, criancinhas, porque quando José estava no Egito, ele era conhecido daquele faraó, mas os anos se passam, aquele faraó morre, entra outro faraó que não conhecia José. Ele começou a observar que o número daquelas pessoas cristãs começou a multiplicar, e eram jovens, fortes, valentes, e eles começaram a temer, dizendo: o número deles estão crescendo, vai chegar um momento que eles vão se levantar contra o Egito, contra Faraó, e vão dominar tudo. Satanás tem que ver no povo de Deus poder, ousadia, graça e autoridade em nome de Jesus. Satanás não pode ver em nós fracasso, não pode ver em nós o porém. Quando ali aquele faraó que não conhecia José, o povo ali que abençoou o Egito,
começou a dizer para aquelas parteiras, quando as hebreias começaram a ter a luz ali, ter os filhos no parto, se for menina, deixa viver, mas se for menino, mata. Você vê a estratégia do Satanás, de demônios. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas aquelas parteiras temiam a Deus. O mundo hoje não teme a Deus, por isso que Deus permitiu essa pandemia para varrer o planeta Terra, por causa da desobediência do homem, por causa que o homem tem se distanciado de Deus, muitas vezes dá ouvido às malícias, às imundícias, o pecado desse mundo, mas não tem dado ouvido à palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido arrancada das escolas, dos hospitais, em todo o setor que nós temos aqui na terra. A palavra de Deus não é bem-vinda, mas muitas vezes é bem-vinda o maldito pecado, a transgressão, a desobediência do homem. E ali aquelas parteiras temiam a Deus, nasciam os meninos, deixavam viver. E quando o rei falou assim, mas vocês não matam os filhos das hebreias, os meninos? Elas disseram, olha, quando nós fomos chamados para chegar lá, ela já nasceu, e nós não fizemos isso. Aí veio um decreto do maligno daquele rei endemoniado, pega qualquer menino que nascer, joga no rio Nilo, afoga. Quantas criancinhas foram mortas afogadas no rio Nilo? Mas Deus tinha um plano de salvar um que estava dentro do cesto, que se chama Moisés, que ele foi ali raptado ali, pego daquele rio Nilo pela filha de Faraó, e ela criou. Mas só que Deus tinha plano lá na frente. Quando Moisés começa a ser agora adulto, ele foge, vai para um lugar distante, e quando ele estava num lugar distante, ele foi atraído por uma visão, uma sarça ali em labaredas de fogo. Ele falou assim, eu quero chegar até lá para ver o que está acontecendo naquele monte. E ele sobe por detrás, e quando ele chega ali, Moisés recebe uma palavra branda do céu dizendo, Moisés, não se aproxima, Moisés, arranca essa sandália dos teus pés. Sabe por que Deus mandou tirar a sandália dos pés? Porque aquela sandália era a sandália do Egito. Então nós hoje, como igreja do Senhor, nós não temos que ter coisas do Egito do mundo, mas nós temos que ter veste em santidade para honrar o nome do Senhor Jesus. Quando manifestar um demônio, ele bate em retirada. Quando alguém chegar e falar assim, olha, eu estou com câncer, você vai orar, o câncer vai sair. Aleluia. Moisés foi enviado ali no Egito, libertou aquele povo, e aquele povo sai dali, eu creio, no primeiro, segundo dia, já murmurando. O povo de Deus tem uma qualidade de murmurar, não tem uma qualidade de dobrar o joelho e orar. Era murmuração em tudo naquele deserto, até chegar um momento de Deus muitas das vezes tentar querer destruir aquele povo no Egito, mas Moisés intercedia e Deus tirava a sua ira. A Bíblia diz que já perto de receber a bênção, que era a promessa da terra que manava leite e mel, Deus fala assim, Moisés, ruma 12 espias, um de cada tribo de Israel, e vai espiar a terra. Não foi escolhido ali qualquer um, não. Não foi escolhido ali qualquer pessoa, não. Foram escolhidos a dedo ali os príncipes de Israel, a cada um da tribo. Juntou ali 12 e foram para Canaã, a terra ali que manava leite de mel, a terra da promessa.
E ele se aproxima, e a Bíblia diz que por 40 dias eles espiaram aquela terra para trazer um relatório para Moisés. E quando ele começaram a espiar, eles começaram a ver uma terra que verdadeiramente emanava leite e mel. A Bíblia diz que era nos dias das uvas, e eles ali apanharam um cacho de uva que ali não conseguiram levar sozinho. Aquele cacho de uva, eu creio que tinha mais ou menos desse tamanho, 1 metro mais ou menos. Eles pegaram ali uma verga para colocar aquele cacho de uva com 2 pessoas levando. Ali havia romãs, ali havia o fruto da terra, algo tão lindo, tão maravilhoso, que o Deus que nós servimos, Ele quer te entregar nas tuas mãos as bênçãos de Deus. E muitas vezes entra o porém, e você fica muitas vezes com aquelas espigas de milho mirrada, um cachinho, aqueles cachinhos mirradinhos, assim como aquela mulher cananeia, ali aquela parábola que Jesus disse: os filhos estão sentados à mesa, ao comendo do melhor do pão, e os cachorrinhos, que é um mundo que não serve a Deus, que não quer nada com Deus, é como um cachorrinho debaixo da mesa, comendo das migalhinhas. E aqui a Bíblia diz que agora esse povo, perto de entrar na terra que emana leite e mel, observaram, e para complicar a situação, para deixar Deus irado, o versículo 13, 31 diz: e os homens que com ele subiam disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Já começa o declínio, já começa a vergonha do povo de Deus, não honrando o Deus que nós servimos, diminuindo o poder de Deus e aumentando o poder de Satanás das trevas. Esse povo é poderoso, esse povo é forte. Nós não podemos. Filipenses 4,13 está escrito: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas, porque o Senhor é que nos fortalece, é o Senhor que nos dá vitória. O Senhor nos capacitou, nós como autoridade, como embaixador do céu, para botar Satanás e toda a sua legião por terra, todas as malditas enfermidades, maldições, doença. Mateus 10, do versículo 1, tem poder para arrancar doenças malditas, e o nome do Senhor é glorificado. E agora, o versículo 33 diz: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendência do gigante, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Gigante. Quem tem medo de gigante aqui? Os filhos de Jessé, aqueles Tamar, aqueles homens sarados, medrosos de gigante, mas um ruivo pequenininho que ninguém dava nada, esquecido lá no meio do pasto, apacentando as ovelhas, não tinha medo de gigante. E nessa noite Deus está mandando uma palavra para você: não tenha medo do gigante, não tenha medo da pandemia, não tenha medo do vírus. Deus é contigo, e se você partir como foi a Fabiana, no céu nós vamos adorar aquele que tem vitória, Jesus de Nazaré. Aleluia. Deus é, aleluia. Não, mas ali tem gigante. Os discípulos andavam com Jesus, e quando desce para Jerusalém,
Jesus falou: eu vou ensinar os meus discípulos, eles não têm que ser covardes e medrosos. Eu vou ensinar a eles que eles têm uma boca, que eles têm uma língua e que eles têm poder e autoridade. E ali Jesus vistou a figueira, muitas folhas. Nos dias de hoje, Deus olha para os cristãos, Ele vê uma árvore frondosa com muitas folhas, mas pouca atitude de cristão, poucos frutos, pouca oração, pouca santidade, pouco joelho, calo no joelho, poucas vigílias, poucas madrugadas, muitas folhas. Jesus falou assim: eu vou pegar fruto. Mas Jesus conhece as coisas. Jesus sabia que não era tempo de figos. E ali ele vai e procura, olha por baixo. Cada igreja evangélica nesse planeta Terra, Jesus e o Espírito Santo entra nelas e começa a procurar adoradores, começa a procurar pastores que pregam a palavra, que não tem medo de pregar a verdade. Ele começa a procurar e muitas vezes ele não acha. Muitas vezes ele é tocado até lá para fora. Espírito Santo, Jesus, quem manda aqui sou eu. A igreja é minha, as ovelhas é minha. É o eu, é o porém, é a posição humana. E ali Jesus olha, não vê nada. Ele olhou para os discípulos e olha: aprenda, figueira, nunca mais alguém come fruto de ti. Aleluia. Eles ouviram, foram embora. No dia seguinte, eles olharam para aquela figueira totalmente seca, murcha. Pedro era mais ousado. Talvez se alguém ali dos discípulos tivesse teologia, bacharel, posição de anelzão no dedo, roupas de linho fino, eu sou o cara. Jesus, olha a figueira. Mas sabe quem foi ousado? Pedro, que não sabia nem escrever. Aleluia. Pedro, que era um pescador humilde, mas ele tinha ousadia. E nos dias de hoje nós temos que ter ousadia. Que quando Jesus aparece andando sobre as águas, todos gritaram de medo. Mas quando Jesus fala: não temais, sou eu, Pedro foi ousado em dizer: Senhor, posso descer desse barco e ir ao teu encontro? Ele disse: vem. Nesses dias de pandemia, Deus começa a observar os verdadeiros para dizer: vou descer do barco, vou caminhar sobre as águas, vou caminhar sobre as pandemias, vou andar no meio desses vírus. E se eu atingir, se me atingir, eu tenho um Deus que tudo pode, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, e tem promessa de vir arrebatar a sua igreja. Aleluia. E para complicar mais a situação, aqui diz a Bíblia: e por que traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e que nossas mulheres, nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha a mente de uma pessoa derrotada. Não é melhor voltarmos para o Egito? O que estava lá no Egito? O que eles comiam lá no Egito? Eles eram amassador de barro, escravo de Faraó, fazedor de tijolo, casas, palácio. Pegavam palhas para fazer tijolo, oprimido. A Bíblia diz aqui, ó, se você for um pouquinho para trás, Êxodo 3, 7. Disse o Senhor a Moisés:
Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. O que acontece aqui? Deus viu. O Deus que nós servimos não é uma estátua, não é Aparecida, não é João, não é São Benedito, não é Cosme e Damião, paralíticos, deuses feitos por mão de homem, mas é um Deus vivo que vê. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Clamor o que é? Muitas vezes, se a geladeira está cheia, tem dinheiro no banco, tem um cartão de crédito bom, um emprego bom, é fácil dar glória a Deus, é fácil dar aleluia, um carro bom, aleluia, glória. Mas quando tudo se acaba, entra a enfermidade, a luta, porque Jesus disse: tenhas paz em mim, no mundo tereis aflição. O crente não é brindado de passar momento difícil, não. E é nesse momento que não pode existir o porém, possa existir a fé em nome de Jesus. E aquele povo ali agora, Deus ouviu, tem ouvido o clamor. O clamor deles era choro, reclamação, dor. Mas Deus ouviu, e diz a Bíblia: por causa dos seus executores, porque conheço as suas dores. Aleluia. O Deus que nós servimos, Ele conhece as nossas dores, conhece a nossa limitação, conhece aonde Satanás tem atuado. Ele vê, Ele escuta, e Ele enxerga, e Ele dá livramento. Agora aquele povo chega diante de Moisés com uma derrota, 10 fracassados, frouxos, que eram príncipes do povo das 12 tribos de Israel, tirando Caleb e Josué. Lá tem gigante, o povo lá é forte. Nós, perto daquele povo, era gafanhotinho, era uma formiguinha. Aquele povo é povo de guerra. Quando Josué e Caleb ouviu isso, se levantou como um guerreiro, como um soldado de Deus, mandou calar o povo ali, e disseram: nós vamos entrar naquela terra que verdadeiramente emana leite e mel, e nós vamos comer eles como come um pão. E quando o povo ali já com os beição caídos, todo mundo jururu, passaram em mão em pedras para matar 4 pessoas. Moisés, Arão, Caleb, Josué, lê na Bíblia e você vai achar isso. Vamos matar esse povo, esses 4 crente fanático, crente doido, crente que crê no sobrenatural. Será que eles não viram o gigante que está lá? Nós não temos que ver o tamanho do problema, não, porque aquela figueira lá que Jesus deu a palavra, Ele disse: se tiverdes fé, dizei a este monte, precipita ao mar, crendo na oração, não duvida, e ser-te-á feito. Gigantes vão ter, obstáculos vão ter, mas nós não temos que olhar para o tamanho do problema, dos montes, das dificuldades. Temos que olhar para o Deus que fez os céus e a terra e nos comprasse, para que nós possamos ser propriedade exclusiva de Deus. Ali aquele povo murmurou: não é melhor voltar para o Egito? Porque lá no Egito tem cebola,
tem alho silvestre, e nem vai lá, ele vai encher a barriguinha. Nós não temos que encher barriguinha nos nossos dias de pandemia. Nós temos que nos encher com o Espírito Santo, comer esta palavra que nos vai colocar de pé como um guerreiro soldado, como fez ali Gideão. Não teve ali olhando para os amalequitas, para o roubo da terra, mas ele teve atitude, e aquela atitude de Gideão chamou a atenção de Deus. Nesses dias de pandemias, quantos cristãos dentro de casa, muitas vezes dentro de guarda-roupa, debaixo de cama, assustado, eu não vou aparecer nem lá no portão, e se eu aparecer no portão, eu vou me vestir como aqueles caçadores de mel de abelha, encapuçado dentro de couraça, de plástico plano. Eu vou lá e pego a carta que está ali naquele caixinha e corro para dentro de casa e me escondo. Não é assim. Temos que encarar de frente. Esses dias atrás eu peguei esse chinesinho do inferno. Eu passei 10 dias ali numa situação difícil, mas quando dizia Deus, hoje eu vou subir ao encontro do Senhor ali, eu descia para o porão e buscava a presença de Deus, mesmo naquela situação de fraqueza, falta de ar, subia para o monte e dizia: Senhor, Tu é Deus. Se eu subir, adorarei, e se eu ficar, eu vou botar a legião do inferno em retirada, e o Teu nome vai ser glorificado. E quando entrei no carro ali, eu coloquei um CD, dois hinos tão lindos que eu mandei para os irmãos. Aquilo entrou no meu coração como uma espada, as lágrimas desciam, e aquele hino dizia: a tua prova acaba hoje, o seu sofrimento acaba hoje. No dia seguinte, sumiu todos os sintomas do chinesinho, e hoje eu estou aqui pregando que Jesus Cristo é Senhor, e o diabo é derrotado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então seja essa palavra nesta manhã. Para mim terminar, quando um certo momento Deus queria destruir aquele povo por causa da murmuração, o povo rebelde, ele estava ali, a multidão, perto de um monte muito alto, e Deus falou assim: Moisés, sobe no monte, Moisés, eu quero te dar as tábuas dos mandamentos, para você passar para o meu povo. A Bíblia diz que Moisés sobe no monte. Josué, como era assim com Moisés, ele sobe até a metade do monte, e Moisés falou: ninguém suba. Mas Josué foi até a metade do monte e ficou ali. E os dias foram passando, e nada de Moisés descer do monte. Aquele povo já estava em declínio. Aquele povo já estava com o porém no coração. Aquele povo já estava com a derrota no coração. E dias se passam, e começaram a formar as panelinhas. Olha, Moisés subiu, não vai descer. Nós estamos aqui que nem uns bobos aqui. Já começaram a olhar para Arão. Arão, outro frouxo, outro que não tenha fé e a certeza dos sinais de Deus, outro fracassado. Aí o povo se reuniu e falou assim: olha, vamos chegar em Arão, dar uma prensa nele, vou dar uma pressão nele, e nós vamos fazer um Deus de ouro, e vamos folgar, divertir, e dizer que esse Deus de ouro é que nos tirou da terra do Egito. Vamos festejar, vamos fazer um carnaval.
Aí o frouxo, o Arão, olha, eu tenho um negócio de pedra aqui, ele tem um formato de um bezerro. Serve. Arrancou todos os pingentes dos orelhas, do pescoço, dos dedos, derreteu, formou um bezerrinho de ouro. E o povo ali colocou num pedestalzinho, reuniu e falou assim: olha, esse é o Deus que nos tirasse da terra do Egito. Aleluia. Vamos adorar. E a Bíblia diz que Deus tirou a cobertura espiritual daquele povo. Eles estavam nu espiritual, sem a presença de Deus. E Deus lá no monte assim, ó: não adulterarás, honra teu pai e sua mãe, não matarás. E Moisés, eu creio que ali, sem comer, sem beber, mas eu creio que não tem nem explicação. E de repente ele volta, encontra Josué, e ele escuta aquela festa de carnaval. Moisés: Josué, estou escutando um barulho, é alarido de vencedor? Não, Josué, não, Moisés, é alarido de desobediência a Deus. Oh, Deus. Aí você vê, se você ler, você vai ver o que aconteceu ali. Mas o que Deus quer falar nessa passagem para mim e para você? Até vou tomar água aqui. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, que são o princípio das dores, vírus, pandemia, fome, guerras, nações, tudo sem direção, Jesus às portas. E há duas classes. Uma classe é cristão, outra classe, crentes. A Bíblia diz que crente até a Satanás ele estremece e não obedece. Então, aos cristãos e aos crentes, qual a diferença? Os crentes, eles falaram: Moisés subiu e não vai descer. Os crentes atuais, assustados por causa de um vírus, Jesus subiu, mas eu não creio que ele vai descer, que ele vai arrebatar a igreja dele. Mas os cristãos, eles criam: Moisés subiu, mas vai descer. Aleluia. Os cristãos, Jesus subiu. João 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, mas eu vou preparar lugar e voltarei outra vez, para que onde eu estejais vós também. Então os cristãos, eles sabem que Jesus subiu e crê que ele vai voltar, e ele está voltando, e ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Então não vamos ser crentes, não, vamos ser cristãos. Não vamos ser crentes ali aquele mundão ali, crente Arão que fez o bezerro de ouro, mas vamos ser crente Josué. Ele subiu, mas vai descer. Ele subiu, mas vai descer. Ele subiu, mas vai descer. E nessa noite, glorificado seja o Espírito Santo. Nessa noite, glorificado seja o nome do Senhor. Nessa noite, glorificado seja o autor da criação, que é o Deus Todo-Poderoso.
e vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo nessa noite.